Um dos maiores mistérios que a humanidade ainda tem a resolver é a respeito da origem da vida, da origem do universo. Várias teorias surgiram, várias teorias existem para tentar explicar como o universo começou, como a vida começou. E geralmente nos estudos somos informados de que criação e evolução não se misturam, que a ciência e a religião não se concordam. Mas será que isso é verdade? Hoje nós vamos falar a respeito de 3 teorias criacionistas e vamos demonstrar que é possível crer também em criação e em evolução. Bem-vindos a mais um Luzen. Paz em Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Tiago Ferreira. E aí? Nós viemos da criação ou viemos da evolução? Fomos criados por Deus a partir do pó da terra ou na verdade somos fruto do pó das estrelas? Antes de começarmos aqui, deixe o seu like, já comenta a sua opinião, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber todas as notificações. E vamos lá! Geralmente nós aprendemos nos estudos que a evolução é incompatível com a criação. Nós aprendemos através da teoria de Charles Darwin que as espécies elas foram evoluindo a partir de um ancestral comum. E nós aprendemos então que darwinismo e criacionismo eles são incompatíveis. E é verdade. Por quê? Darwinismo significa que as espécies elas evoluíram por seleção natural. Ou seja, não houve um projetista, vamos dizer assim, não houve uma mente pensante, não houve uma inteligência conduzindo a evolução. O darwinismo, ele se refere ao mecanismo de evolução. Portanto, o darwinismo e o criacionismo, eles realmente são incompatíveis. Porque o criacionismo vai afirmar que há um projetista, há um designer, há uma mente inteligente guiando todos os processos da Terra, tudo o que acontece com a sua providência. Já o darwinismo, ele vai afirmar que a evolução acontece por seleção natural. Portanto, não há uma inteligência guiando este processo. Ele é, entre aspas, por acaso. Porém, a teoria que nós temos em mente quando falamos de criacionismo é que Deus, em cerca de 10 mil anos atrás, aproximadamente, criou o planeta, criou o universo da forma como ele está hoje. E ele criou em 6 dias, em uma semana, tudo o que há neste planeta e no cosmos inteiro. Essa é a primeira teoria. E geralmente é ela que é apresentada contra o darwinismo. Porém, ela não é a única. Existe uma segunda teoria que vem dizer que as datações estão corretas. O universo ele tem mais de 13 bilhões de anos, a Terra ela tem mais de 4 bilhões de anos realmente. E isso não é incompatível com a criação. Deus ele criou o universo há 13 bilhões de anos atrás, no que se chama, por exemplo, o Big Bang. O que Deus fez? Ele criou do nada, ex nihilo, ele criou o universo. Tudo que surge tem uma causa. Se o universo surgiu, então ele tem uma causa. E se ele realmente surgiu e é fato, logo o universo tem uma causa que tem que ser fora do tempo, tem que ser fora da matéria, tem que ser muito inteligente, muito poderosa para criar tudo tão perfeito. Então essa segunda teoria, chamada de criacionismo progressivo, vai entender que Deus criou o universo há mais de 13 bilhões de anos atrás e ele vem guiando tudo o que vem acontecendo de lá para cá até originar a Terra, que era já o seu planejamento. Mas e quanto à evolução?
Bom, geralmente os criacionistas progressivos, eles vão entender que há uma evolução, porém ela não é de espécies para espécies, ou seja, é uma evolução intra-espécies. Mesmo aqueles que acreditam que a Terra é jovem, cerca de 10 mil anos, eles também acreditam no que se chama de microevolução. Ou seja, Deus criou, por exemplo, o ser humano, criou o Homo sapiens sapiens, e houve uma microevolução. Há negros, há japoneses, chineses, há indígenas, enfim, todas as etnias que existem. Isso são microevoluções. Apesar de serem diferentes, ter sim uma adaptação, uma variação, todos se mantêm como Homo sapiens sapiens. É o que chamam geralmente de tipo base, né? Deus cria os tipo bases e conduz, através da sua providência, a evolução, a microevolução, ou seja, a variação intra-espécie. Um cachorro, ele não vai se tornar, por exemplo, um leão, ou um cachorro, ele não vai se tornar um ser humano. Da mesma forma, não houve um primata comum que evoluiu até se tornar o ser humano. Sempre foi Homo sapiens sapiens. Porém, pequenas variações podem acontecer. Mas além dessas duas teorias, ou seja, a teoria da Terra jovem, né, e a teoria do criacionismo progressivo, há uma terceira teoria, que é chamada geralmente de evolucionismo teísta. Essa teoria vai acreditar igualmente que as datações estão corretas, o universo tem mais de 13 bilhões de anos, a Terra tem mais de 4 bilhões de anos. Deus ele vai fazer com que a evolução aconteça. Então, de um tipo de micro-organismo vai surgir a derivação de todos os seres vivos da Terra. E esta evolução, que é chamada geralmente de macroevolução, ou seja, é a evolução de uma espécie para outra, ela acontece guiada por Deus. E nesse sentido, os evolucionistas teístas, eles concordam com a teoria darwinista da evolução, que nós viemos todo de um mesmo ancestral comum. Dessa forma, tanto o macaco quanto o ser humano, eles derivam de um primata em comum. Poxa, mas você não tinha dito, Tiago, desde o começo do vídeo, que darwinismo e criacionismo são incompatíveis? E é verdade, criacionismo e darwinismo. Mas lembre-se, darwinismo se refere à mecânica que a evolução dá, que é através da seleção natural, sem uma inteligência. Já o evolucionismo teísta vai acreditar que esta evolução de um ancestral comum, ela acontece guiada por uma mente, ou seja, guiada por Deus. Então, basicamente, são essas três teorias. A teoria da Terra jovem, a teoria do criacionismo progressista, que é Terra antiga, e a teoria evolucionista teísta, evo-teísta. Então, esse mito de que criação e evolução não condizem tem que cair. Não é verdade. Existem sim boas teorias e isso não é um regresso através das descobertas da ciência moderna e contemporânea. Isso, cristãos já falavam 1500 anos antes de Darwin, que a criação ela não precisa ser interpretada necessariamente como acontecendo em 6 dias. Então, meus queridos, a partir de hoje, não vamos mais confundir uma coisa com a outra. Ciência e religião, sim, elas condizem. Elas podem, sim, estar uma conectada com a outra. E nem por isso elas têm que ser necessariamente contradizentes. Vamos derrubar esse mito. E sempre mantenha sua fé.